Olá, Virgem! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura de hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países do continente americano à Índia, do Japão e à Europa. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de retiro espiritual. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas de hoje revelam para a semana de vocês, virginianos. Aí na descrição do vídeo tem o link para agendamento de leituras particulares. E agora também temos nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo. Caso você tenha dificuldade em acessar o link, basta aí você encostar a câmera do seu celular aonde aparece o QR Code e você obterá todas as informações para o agendamento da sua leitura. Também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. Através dela você já vai saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não, ok? Peço permissão para me conectar com essa egrégora dos virginianos. Vamos ver como será a semana para essa egrégora dos virginianos. Agora também é possível você acompanhar toda a leitura no seu idioma. Basta clicar aí em legenda e você vai conseguir acompanhar toda a leitura diretamente no seu idioma. Ok? Vamos lá? Vamos ver o que vem de informação. A guardiã animal, confie nos seus instintos, virginianos, olha aí. Os seus instintos não falham. E aqui a guardiã já vem falando, confie. Presta atenção à sua intuição, presta atenção sonhos reveladores que vocês vão ter, até questões de premonições aí para vocês. A guardiã do animal, ela já vem falando para você. Confie. Sabe aquela, pensei e aconteceu. Senti, deu certo. É bem essa energia para vocês. E o xamã, olha aí. O xamã falando para você, confie em forças superiores. Xamã, trabalho que a Índia faz aqui no nosso retiro, né? Com o xamanismo. E o xamã, ele é um guardião, ele é um mestre. E ele já vem trazendo a informação para você, confie em forças superiores. O xamã, ele tem um grande patamar a nível espiritual, um grande sábio, um grande conhecimento. Observe que ambos têm uma coruja. Olha só. Acima da cabeça. O que representa poder, representa magia, representa sabedoria. A coruja, ela já fala da magia, a coruja, ela fala da sabedoria. Ela traz uma grande ativação. É importante que vocês estudem aí o arquétipo da coruja, vocês podem procurar aí no YouTube. Animais de poder, espírito da coruja, para que vocês entendam bem claro o que estão dizendo aqui essas duas energias para vocês. Aqui já vem falando para você confiar nas forças superiores e nos seus instintos. Vocês estão sendo guiados, vocês vão ter informações diretamente da espiritualidade. A conexão muito forte com a espiritualidade. Então se atentem a isso. E tem aí para vocês o verão aí falando para vocês, aprecie o júbilo e a luz. É o momento de vocês brilharem, virginianos. É o momento de oportunidades para vocês. Aqui tem finalizações para vocês e novos começos. Algo melhor sendo preparado para vocês. E vocês vão entender o que é para você e o que não é para você. Tem algo muito bom vindo em sua direção, enviada pela própria espiritualidade. A espiritualidade aqui trabalhando a favor de vocês. Então confie, apenas confie. Vamos ver o que o tarô de vocês trazem. 8 de águas. As de água e a roda, olha só, a grande virada, Arcanjo Miguel na mesa de vocês, trazendo a informação, o 8 de água e falando para vocês, olha, vocês, a partir do momento que vocês se conectarem com a tua espiritualidade, com essa ancestralidade, com essa guardiã, xamã, trazendo essas informações, confie no poder, nas forças superiores e confie nas suas intuições. Aqui me falando para vocês, vocês estão com aquela energia de
seguir em frente, buscar por algo mais significativo. Aqui tem um grande crescimento espiritual e emocional para vocês, virginianos. Isso é muito importante. Então, vocês estão com aquela energia de seguir em frente, buscar novas oportunidades, buscar coisas mais significativas. Vocês rompendo situações que não dá mais para você. Vocês vão sentir, sabe? Olha lá, confie nos seus instintos. Sentindo que, olha, isso aqui não é mais pra mim. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma amizade, seja o que for. Vocês vão estar com essa energia. Não, eu quero ir pra frente, eu quero ir em busca de algo mais significativo. E isso vai acontecer, porque essa roda girou. O Ás de Água vai falando pra vocês, olha, pra quem está disponível, tá surgindo aí uma nova relação. Aqui fala do crescimento espiritual, fala da intuição aprimorada de vocês. Aqui fala de mudanças de casa. O Ás de Água fala de uma nova casa. Pode ser a sua casa própria, como pode ser uma outra locação, sendo para outro lugar. Então prepare as malas aí, porque vai haver mudanças também. E surge sim alguém que, para a área afetiva, quem está disponível, surge aí uma paixão na vida de vocês. E também, é claro, né? Tem recomeço, tem uma reconexão para alguns, para outros finalizações e inicia um relacionamento novo, mas também tem uma reconexão aqui em relação à parte amorosa para vocês. Arcanjo Miguel vai falando para vocês, olha, o momento é de mudança positiva, virginianos. Então tem uma situação que vai estar avançando assim bem de forma mais rápida. E vocês vão perceber porque essa roda girou. E é aí que entra, né? Vocês vão ter ajuda de pessoas confiáveis, porque tem finalizações. Então, algumas finalizações podem ter a ver com contratos de casa e você vai para uma nova casa. Pode ser num trabalho, pode ser no relacionamento. E aquilo que sair da sua vida, aquilo que for finalizado, agradeça, porque muitas vezes são livramentos que estamos tendo e às vezes a gente não entende. Então aqui já vem falando para vocês, olha, apenas confie, porque às vezes acontece coisas de forma inesperada, mas isso é um positivo, acontece para a gente sair daquele local, sair dessa situação, ir para um novo. E é isso que está acontecendo com vocês, a roda que girou, então já vem falando da reviravolta que vem, da mudança que vem, e é de forma rápida, Isso é muito bom. Arcanjo Miguel já trouxe um anúncio aí, olha, de finalizações, carta de número 10, finalizações para novos começos. Aqui entra em equilíbrio. 6 de água, eles vêm falando para vocês, olha, alguns de vocês aí estão, sabe aquela coisa, memórias da infância, memórias lá do passado, alguma questão aí está relacionada à criança também. Alguns romantizando um passado, tem algo que pode estar envolvendo uma criança, porque o 6 de água ele fala disso. Mas ele pode falar da sua criança interior. Um sonho de infância. Ou talvez você é muito preso ao passado. Então, aquilo que não serve para vocês mais, já sabe, existe a finalização. Para novos começos surgem, né, para você. E é algo melhor, porque tem algo melhor sendo preparado, com certeza, para vocês pela espiritualidade. Então, novos contratos, principalmente contrato de trabalho. É um mês de muita sorte para vocês na parte financeira. E aqui já vem falando, o Arcanjo Miguel vem trazendo essa mensagem, olha, a sorte está ao seu lado. Depois do dia 10 aí, aguarde aí movimentação, abertura. É um novo começo, esse mês de março para você vai ser um novo começo. É o que vai trazer abertura para você, para essa sorte financeira, para você poder investir. Quem é investidor aí, olha, vai estar muito favorável para investimento. Mês de março é como se vocês fizessem assim, é o início do que eu vou fazer de novo agora. É um renovo. Eu vou dar início nisso aqui. Ou talvez alguma coisa que você já vem e agora se firma. Mês 4, vocês já começam a ter as recompensas financeiras de vocês, tá? Muito positivo. Vamos ver o que Delfos traz. Aqui tem dinheiro chegando aí para vocês, para quem já está aguardando.
E às vezes pega até de surpresa, porque às vezes está marcado para uma data e pode chegar em uma data antecipada. Então se atentem aí, prestem muita atenção. Vamos ver o que Delfos traz para os virginianos. A colheita, olha aí, a colheita de vocês chegando. Tá chegando sim, merecidamente. Amor singular. A solidão. Deixa eu mais pra cá. A difícil lição. A ociosidade. Fundo do deck de vocês, a tranquilidade. A carta espiritual falando para vocês, olha, acalma teu coração. Descansa um pouco, se distrai, né? Vai ler um livro. É o momento de você buscar a tua paz. É um momento de paz e tranquilidade para vocês. A própria espiritualidade falando para vocês, acalma teu coração, porque as coisas estão mudando. Essa roda girou e isso vai mudar. Então a reviravolta que vem é muito grande. A carta de amor singular, ela já vem falando de uma situação à beira do impossível, né? Por quê? Aqui pode ser sim, essa área pode estar falando assim, o amor singular, ela fala de questões relacionadas ao campo afetivo. Às vezes você está dentro de um relacionamento onde tem de diferenças de idade, ou às vezes é uma amizade que se tornou algo, mas é aquela coisa, né? Aquela amizade colorida. Tem algo aqui que não tá muito legal. Então talvez você já vai estar entendendo que isso aqui, olha, que algo não é mais para você. Aquilo que não é para você, retira e abra para o novo, porque tem uma nova oportunidade. Tá? Então presta muita atenção nessa questão, porque essa carta de amor singular, ela traz essa informação. Divergências de opinião, às vezes pessoas que não vão concordar, familiares que podem não concordar, talvez exista uma diferença de idade, ou aquela amizade que se tornou uma amizade colorida, e você saber que isso aqui não vai dar legal, então já é hora de você se retirar dessa situação. Quem está nisso vai entender, você já sentiu que isso aqui não é mais para vocês. A carta da colheita já vem falando, tem uma colheita chegando sim para vocês. A carta da solidão, ela fala de uma tristeza, ela fala de um pesar, de uma dor, de um lamento. É como se falasse, muitos de vocês aí estão sentindo, alguns eu não vejo muito, alguns se fecharam, né? Estão na solidão. Tristes aí, mas é hora de se abrir para o novo, aquele desejo de seguir em frente. Porém, outros estão sim, né? Nessa energia, não quer que estão na solidão. Mas eu vejo vocês em algum lugar, às vezes é um colégio, às vezes é um retiro, até para tratamento, não só espiritual, como alguns também questões de estudo. Aqui tem muita essa energia de estou mais trancado dentro de casa, estou me focado no estudo, estou focado nas minhas oportunidades que vão surgir, as minhas metas que eu quero alcançar. Então eu estou focado muito nisso. E, de uma certa maneira, meio que isolado em relação a parcerias afetivas. Quem está nessa vibração vai sair disso, porque as coisas vão mudar, as coisas vai acontecer, e tem sim essa possibilidade de conhecer alguém ou uma reconexão para quem está disponível. A carta da difícil lição, ela já vem falando dos ensinamentos da vida, da gente aprender com nossos próprios erros. Muitos de vocês já vêm, né, de uma situação já desde a infância, onde não foi fácil a vida de vocês, virginianos. E às vezes com os nossos próprios errando, com os nossos próprios erros. A carta da ociosidade é uma carta muito polêmica, porque a ociosidade, ela fala que ela é a mãe de todos os males. E ela fala de uma preguiça. Não que esteja chamando ninguém de preguiçoso. Entenda o que as cartas querem dizer. Mas eu vejo vocês como se estivessem parado, pensando, sabe aquela situação de não tá dando nada certo, nada tá acontecendo. E aqui já vem falando para vocês, essa energia não tá legal. E às vezes nem é você está lidando com alguém que está nessa energia.
e responsabilidade só nas suas costas, virginiano. Preste bem atenção nisso. Porém, ela caiu no campo de trabalho. Então, muitos aí também preocupados em relação ao trabalho. Tá? Em relação a trabalho, talvez não tá bom, outro tá tirando, né? Sugando a energia de vocês. As coisas meio que paradas e vocês só sendo sugados. Então, tem uma mudança, sim, nesse campo para vocês. Na área profissional, tem uma mudança significativa. Tem contratos aqui sendo firmados para vocês, de trabalho. É um mês de sorte, é entrada de dinheiro, mas também preste atenção, né, para que vocês observem documentos, papéis, currículos, observe, alguns aí tem questões de compromisso com horário, horários marcados para uma entrevista, horários marcados para resolver alguma questão. Cuidado para não perder esses horários, né, fica bem esperto em relação a isso. A espiritualidade vem trazendo essa informação para vocês. Vamos ver o que o baralho cigano traz para vocês. E tem muitas bênçãos aqui vindo na vida de vocês de forma, né? De uma forma até, vamos dizer assim, disfarçada, que lá na frente vocês vão entender. Lá na frente vocês vão entender. Então presta muito bem atenção, né? No que vem. Olha lá. Tem uma vitória chegando na vida de vocês. É o fim de uma espera, é o fim de um sofrimento. Depois de muita luta, tem uma vitória para vocês. Principalmente relacionada à colheita de vocês. A carta das montanhas, já falando de distanciamento, olha aqui. As montanhas caiu junto com essa carta do amor singular, e ela já vem falando para vocês, olha, tem uma situação meio complicada, meio difícil, existe aqui um distanciamento, existe aqui uma diferenciação, tem algo aqui, para quem vai entender. A carta da cigana, da bruxa, né, a carta da mulher, aqui a carta das montanhas também, ela fala de obstáculos, então tá tendo algum obstáculo aí em relação a uma energia de relacionamento. Às vezes familiares não concordam, às vezes essa questão que está deixando aí vocês também preocupados. A carta da cigana, a carta do navio. A carta do navio já vem falando para vocês de viagens, mudanças e deslocamento, situações relacionadas ao seu passado. Aqui também fala de questões de herança, questões, assuntos burocráticos que estão aí. Vocês estão aguardando respostas, estão aguardando resultados, e esses resultados estão chegando, principalmente se tiver questões relacionadas à justiça, tá chegando aí para vocês, tá? Tem algo muito bom, muito positivo para vocês. E também as montanhas falam de assinatura de contratos, as montanhas falam de oportunidades, porém ela fala de cuidado na hora de assinar qualquer coisa, tá? Cuidado, pense bem. Antes de assinar, assine aquilo que você sabe, tenha certeza que está assinando. A carta do urso, fundo do deck. A carta do caixão, falando das mudanças e transformações, das finalizações. Então se prepare sim, porque tem finalizações e tem transformações para vocês. É saindo algo para entrar algo novo na vida de vocês, tá? Para entrar algo novo na vida de vocês. Deixa eu ver aqui a câmera. Saiu o velho e entra o que é novo. Então chegou o tempo, até aquele tempo que eu estava perdendo tempo com determinadas situações. Eu estava perdendo tempo com coisas que não me levavam mais a lugar nenhum. Aquilo que não era mais para mim. Então agora, a partir do momento que você toma essa decisão, virginiano, as coisas começam a mudar na sua vida. Então se prepare aí, porque tem mudanças significativas. Tem oportunidades chegando para vocês. Oportunidades muito boas. E cuidado, né? Para não perder as oportunidades que chegam. Muitos de
de vocês também estão viajando para estudo, ou talvez uma oportunidade de trabalho através, terminei meu curso, vou fazer uma transição de carreira, também tem essa oportunidade chegando para vocês. Prestar concurso público também está favorável para vocês. Então, oportunidades que chegam para vocês. Mas tome cuidado, né? Tome cuidado, porque às vezes pode... Ah, não achei que era bom. E às vezes você pode perder uma grande oportunidade. Então, analise bem. Analise bem. A carta do cão, ela já vem falando, ó, de parcerias. É como se falasse para vocês, ó, tem alguma parceria e isso é no campo de trabalho de vocês. Que tá jogando a responsabilidade, muitas responsabilidades nas costas de vocês. Como para outros também, tem aqui a oportunidade de vocês serem indicados também no campo de trabalho. A carta da paz. A carta da paz. A carta de conflito. Olha, depois de tantos conflitos, vem a tua colheita, tem a tua vitória. A carta do inimigo, presta atenção. Aqui tem a energia de um inimigo. A carta da mulher já vem mostrando, pode ser você o feminino e tendo energias negativas aí, inimigos ocultos. O que tá oculto vem à tona, claro. Aqui existe, pode, mas eu não sou feminino, eu sou masculino, sim, mas ouça a sua intuição, a sua energia feminina tá bem ativada aí para você analisar a situação, receber a sua intuição, prestar atenção em questões de inimigo. Mas aqui tá mostrando muito uma energia feminina. Cuidado com inimizades, né? Pessoas inimigas aí, ocultas e acabam se revelando. E também aqui saiu uma questão para alguns aqui, porque caiu na casa de relacionamentos. Então precisa aí de uma conversa, um diálogo, um entendimento. Analise o que está acontecendo. A carta das escolhas. Carta das escolhas, e eu vejo vocês escolhendo sim. Eu vou para águas mais tranquilas, eu vou para outro lugar, eu vou me abrir para o novo, porque tem uma nova jornada surgindo aí para vocês. A carta da defesa. A carta da defesa, ela já vem falando para vocês se defenderem. Eu vejo vocês se defendendo, alguém defendendo vocês, pessoas positivas que vêm auxiliar vocês. Então, tem pessoas positivas? Tem sim. O que me chamou a atenção aqui foi a energia do inimigo na casa afetiva de vocês. A carta da transformação, confirmando aqui para vocês uma grande transformação. Essa energia inimiga, às vezes é você mesmo sendo seu próprio inimigo, não se abrindo para o novo. Olha, tá fechado, tá trancado, né? E quero um amor, mas não me abro. Então, também tem essa questão. Às vezes vocês estão em conflitos dentro de um relacionamento. E essa energia não tá bem. Então, vocês vão sentir... vocês estão sendo preparados para você entender o que não é mais para você. Porque tem recomeço? Tem sim. Tem uma reconexão? Tem sim, no lado afetivo. Tem contratos para vocês firmarem na casa de trabalho? Na casa financeira? É um mês de sorte para vocês financeira? Sim. Vocês vão ver a abertura na vida de vocês a partir do dia 10. Passou o dia 10, começa essa abertura. Mas tem aqui algumas questões aí que não tá muito legal. Na casa de família também, às vezes tem essa mudança, né? Mudança porque tem algo ligado à família que precisa ser resolvido. Então, tem algo também que diz respeito à estrutura, à base sólida, a relação a uma casa. Às vezes estão mexendo com documentos, com papéis. Às vezes é partilha de bens, é questões de herança. E tem essa dinâmica. Então, precisa aí de uma conversa, precisa de uma solução. E vocês vão conseguir resolver isso para vocês. Vocês estão muito preocupados com pessoas ao seu redor, virginianos. E vocês vão colocar tudo isso em ordem na vida de vocês. Olha aí, tem finalizações. A tua vitória está chegando, saindo de situações conflituosas, situações que estavam abalando as suas estruturas. Aquilo que estava cortando, tinha um inimigo cortando, tentando cortar a tua prosperidade,
tentando cortar a tua felicidade. E muitos nem se deram conta do que estava acontecendo. Por isso, confie lá nos seus instintos e confie nas forças superiores e vocês vão ver a mudança na vida de vocês. É fim de situações que traz desgaste para vocês. Vamos ver aí o que o nosso baralho negro traz como complemento para essa leitura. E se você estiver gostando dessa leitura, não esquece de deixar seu like, deixa seu hypar. Deixa o coração né, que for no comentário. Fala de que cidade você está falando comigo. Isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. Olha só, o 4 de paus já vem trazendo para vocês aqui celebrações. Aqui tem algo que vocês vão celebrar. Isso é muito bom. Tem algo aqui que será um marco na tua história. O 5 de copas. O 5 de copas, ele já vem trazendo para vocês, olha, confirmação aqui de entrada de dinheiro, tá? Tem algo que vocês vão aí comemorar. Muito bom, hein, virginianos? A sorte está ao lado de vocês. Então, aproveita a oportunidade. 4 de ouros. E o 4 de ouros vem falando para vocês, olha, é algo que vai trazer estabilidade para vocês. E para muitos aqui, são dinheiro, é dinheiro de herança. Aqui tem entrada, não que seja só de herança. Pode ser de outros meios, sim. Mas está muito favorável aqui para quem está esperando o recebimento de por questões de herança, partilhas de bens. Tá chegando aí para vocês. Independente de onde é esse recebimento, ele chega para vocês, tá? E vocês vão estar comemorando muito sobre isso. O 7 de espadas. O 7 de espadas, ele vem falando das dificuldades que vocês vêm passando. Ele fala de enganos que vocês já passaram. Das traições. Lidando com pessoas. Olha lá, a carta do inimigo. Trapaceiras. Então tem uma vitória, tem algo que vocês vão comemorar. Pajem, o valete, né, de paus. O valete de paus, ele já traz para vocês. Ele fala de uma pessoa positiva, de ideias brilhantes. Isso pode ser vocês tendo novas ideias, como pode ser alguém chegando no caminho de vocês. Pode ser um amigo, uma pessoa bondosa, extravagante. Ele traz essa energia, né? Mas pode trazer boas ideias para vocês. Porém, cuidado, né? Cuidado, porque saiu o 7 de paus. Cuidado para não haver enganos. Tenha certeza de que seja pessoas confiáveis, porque na sua leitura fala de ajuda de pessoas confiáveis, pessoas bondosas, pessoas generosas ao seu encontro para lhe auxiliar. Então tem pessoas boas no caminho, sim. Mas saiu o 7 de espadas, então já mostra que presta bem atenção. 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que vem falando para vocês, olha, de ajuda chegando. Então tem uma pessoa bondosa? Tem sim. Tem uma pessoa generosa? Tem. Talvez você passou por essa questão de perdas, trapaças, e agora vem pessoas boas no seu caminho para te auxiliar, para te ajudar. E aqui também confirma uma reconciliação. Aqui confirma uma reconciliação. Fundo do deck de vocês, Rei de Paus. O Rei de Paus, ele vem falando para vocês, olha, resolva suas questões emocionais, suas pendências emocionais. Seja líder, porque o Rei de Espada, ele é um líder nato, ele é ideal, né? Aquela pessoa toma as rédeas da sua vida. Ele é líder. Seja você esse líder, virginianos, da sua vida. Aqui já vem falando para vocês, olha, assuma a tua liderança. Como pode ser alguém também chegando na vida de vocês. Essa pessoa já tem os ideais dela. Ela tem problemas emocionais? Tem sim. Que também pode ser trabalhado nessa questão. Cada um vai adaptar aqui onde isso aqui se encaixa. Então, no campo familiar, já falei, questões de saúde de vocês.
Aqui, quem está aguardando cirurgia, saiba que terá êxito e terá sucesso em relação à cirurgia. Vai correr tudo bem. Que saiu aqui a carta de corte, ela representa cirurgia, já mostrando que vai correr tudo bem. Às vezes está aguardando uma cirurgia e agora chega isso para vocês também. Questão de saúde entrando em equilíbrio, vocês mais equilibrados. Só preste atenção na ansiedade, virginianos, porque vocês são muito ansiosos, né? Essa ansiedade, isso acaba levando ao desespero, levando a preocupações, a frustrações. E isso não é bom, tá? E isso não é legal na energia de vocês. Vai ser uma semana positiva para vocês. Aproveita a sorte. Se prepare para mudanças positivas. Opa, ela caiu aqui. Fertilidade, olha só. Prepare seu coração, uma nova vida chegará em breve. Então, para quem está aguardando, quem está desejando, olha só. Tem notícias chegando aí para vocês de gestação. Porém, essa carta ela não só fala de gestação de filhos, uma criança que vem ao mundo, não. Ela traz também algo que está gestando aí, que vocês estão prestes a pôr, dar vida. É um projeto, é um curso, é uma conquista. Cada um vai adaptar onde se encaixa. Então está prestes a acontecer. Tem algo aí, vocês estão em solo fértil, então é momento de colheita com certeza para vocês, tá bom? A gente já vai deixar aqui, ó, nos cards acima, em algum lugar aqui da tela do vídeo, o vídeo anterior e o vídeo mensal, para que vocês saiam daqui, dê uma olhada nesse vídeo, porque também tem informações. Pegue lá o fio da meada desde da leitura mensal, a leitura anterior e mais essa aqui. Assim vocês vão seguindo passo a passo e vai sendo conduzida as energias de forma correta, para que vocês entendam onde vocês têm que trabalhar, o que vocês precisam fazer. Isso é muito importante. Então, sai desse vídeo agora e já dá uma olhada aí, que tá aí em cima aí nos cards para vocês dar uma olhada, ok? Gratidão, axé, namastê e até o próximo vídeo.